A solidão. Há dias em que sentimos com mais intensidade o fardo da solidão. À medida que nos elevamos monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentamos a solidão dos cimos, e profunda tristeza nos dilacera a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam conosco no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que nos buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos nos partilhavam o pão e o sonho nas aventuras felizes do início? Por certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de nós, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de nós, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não sermos compreendidos. Nossa voz grita sem eco, e o nosso anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente subimos, que ouvidos nos poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os nossos ideais de altura? Choramos, indagamos e sofremos. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não nos cansemos de aprender a ciência da elevação. Lembremo-nos do Senhor Jesus, que escalou o Calvário com a cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Não relacionemos os bens que porventura já houvermos espalhado. Confiemos no infinito bem que nos aguarda. Não esperemos pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não nos esqueçamos que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo da humanidade não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. O sacrifício na cruz é a mais bela lição de resignação que o Mestre nos legou. Sem nenhuma imposição, conclamou-nos: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. O que equivale a dizer que tomemos a cruz dos nossos sofrimentos com abnegação e escalemos a montanha da ascensão espiritual, confiantes naquele que nos fez o convite. E embora com os pés sangrando, ao chegarmos no topo do monte, depararemos com a planície florida e a estrada iluminada que nos conduzirá ao Mestre. Recordemo-lo, portanto, e sigamo-lo. Se não temos conosco as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que amemos profundamente a Jesus, mas é quase certo que ainda não nos colocamos junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo sem temor, buscando a vitória do amor e a felicidade eterna. Alguém para amar. O mundo está cheio de queixas, de pessoas que se dizem solitárias, que desejariam ser amadas, que vivem em busca de alguém que as ame, que as compreenda. O mundo está cheio de carências, carências afetivas, carências materiais. Possivelmente observando o panorama do mundo onde vivia,
foi que Madre Teresa de Calcutá certo dia escreveu: Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde a meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes através de nossas mãos o pão de cada dia e dai-lhes, graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Madre Teresa verdadeiramente conjugou o verbo amar na prática diária. Sua preocupação era em primeiro lugar com os outros. Todos representavam para ela o próprio Cristo. Em cada corpo enfermo, desnutrido e abandonado, ela via Jesus crucificado em um novo madeiro. Amou de tal forma que estendeu a sua obra pelo mundo inteiro, abraçando homens de todas as nações e credos religiosos. Honrada com o Prêmio Nobel da Paz, prosseguiu humilde, servindo aos seus irmãos da romagem terrestre. Tudo o que lhe importava eram os seus pobres. E os seus pobres eram os pobres do mundo inteiro. Amou sem fronteiras e sem limites. Serviu a Jesus em plenitude. E nunca se ouviu de seus lábios uma queixa de solidão, amargura, cansaço ou desânimo. Sua vida foi sempre um cântico de fidelidade a Deus, por meio dos compromissos com as lições deixadas por Jesus. O Cristo precisa de almas dispostas e decididas, que não meçam obstáculos para servi-lo. Almas que se lancem ao trabalho, por mais exaustivo que seja, porém, sempre reconfortante e luminoso, desde que possa ser útil de verdade. Almas que não esperem nada do beneficiado por suas mãos socorrido, a não ser a sua felicidade sob as luzes do amigo Jesus. Almas cujo único desejo seja o de amar intensamente, sem aguardar um único gesto de gratidão. Almas que tenham entendido o que desejou dizer Francisco de Assis: é melhor amar do que ser amado. Amar é uma decisão. Um homem foi visitar um sábio conselheiro e disse-lhe que estava passando por muitas dificuldades em seu casamento. Falou-lhe que já não amava sua mulher e que pensava em separação. O sábio escutou-o, olhou-o nos olhos e disse-lhe: ame-a. Mas já não sinto nada por ela, retrucou o homem. Ame-a, disse-lhe novamente o sábio. Diante do desconcerto do homem, depois de um breve silêncio, o sábio lhe disse o seguinte: amar é uma decisão, é dedicação e entrega, é ação. Portanto, para amar, é preciso apenas tomar uma decisão. Quando você se decide a cultivar um jardim, você sabe que é necessário preparar o terreno, semear, regar, esperar a germinação e a floração. Você sabe que haverá pragas, ervas daninhas, tempos de seca ou de excesso de chuva.
Mas se você está decidido a ter um belo jardim, jamais desistirá, por maiores sejam as dificuldades. Assim também acontece no campo do amor. É preciso dedicação, cuidado, espera. Assim, se quiser cultivar as flores da afeição, dedique-se. Ame seu par, aceite-o, valorize-o, respeite-o, dê afeto e ternura, admire-o e compreenda-o. Isso é tudo. Apenas ame. O amor é lei da vida. Se não houvesse amor, nada faria sentido. Busquemos então meditar sobre o que temos e o que não temos, sobre quem somos e sobre quem não somos, a respeito do que fazemos e do que não fazemos, guardando a convicção de que sem a presença do amor naquilo que temos, no que fazemos e no que somos, estaremos imensamente pobres, profundamente carentes, desvitalizados. A inteligência sem amor nos faz perversos. A justiça sem amor nos faz insensíveis e vingativos. A diplomacia sem amor nos faz hipócritas. O êxito sem amor nos faz arrogantes. A riqueza sem amor nos faz avaros. A pobreza sem amor nos faz orgulhosos. A beleza sem amor nos faz ridículos. A autoridade sem amor nos faz tiranos. O trabalho sem amor nos faz escravos. A simplicidade sem amor nos deprecia. A oração sem amor nos faz calculistas. A lei sem amor nos escraviza. A política sem amor nos faz egoístas. A fé sem amor nos torna fanáticos. A cruz sem amor se converte em tortura. A vida sem amor... Bem, sem amor, a vida não tem sentido. As flores que espalham aromas nos canteiros são mensageiras do amor de Deus falando nos jardins. Os passarinhos que pipilam nos prados e cantam nos ramos são a presença do amor de Deus transparecendo nos ninhos. As ondas gigantescas que se arrebentam nas praias mostram o amor de Deus engrandecendo-se no mar, tanto quanto o filete transparente de águas cantantes que beija a face da rocha. Canta o amor de Deus, jorrando suave pela fenda singela. A fera que ruge na selva, quanto os astros que giram na amplidão, enaltecem o amor divino, enquanto falam dessa cadeia que une os seres e as coisas da casa de Deus. A criança que sorri feliz, quanto aquela que chora no regaço materno ou num leito hospitalar, igualmente reflete o amor, distendendo esperança, conferindo oportunidades aos espíritos como dádivas de Deus. O homem sábio, pelos conhecimentos que lhe robustecem o cérebro, e aquele que se enobrece no trabalho do bem, pela luz que lhe emana do íntimo, apresentam o amor de Deus, alevantando a vida. Essas e outras facetas do amor é que fazem com que a vida tenha sentido. Amor de amigo. Durante um confronto bélico, um orfanato de missionários numa aldeia vietnamita foi atingido por várias bombas. Os missionários e 2 crianças morreram na hora, e muitas ficaram feridas, inclusive uma menina de 8 anos. Através do rádio de uma aldeia vizinha, os habitantes buscaram socorro dos americanos. Um médico da marinha e uma enfermeira chegaram trazendo apenas maletas de primeiros socorros. Perceberam logo que o caso mais grave era o da menina. Se não fossem tomadas providências imediatas, ela morreria por perda de sangue. Era urgente que se fizesse uma transfusão. Saíram à procura de um doador com o mesmo tipo sanguíneo. Os americanos não tinham aquele tipo de sangue, mas muitos órfãos que não tinham sido feridos poderiam ser doadores. O problema agora era como pedir às crianças, já que o médico conhecia apenas algumas palavras em vietnamita e a enfermeira tinha poucas noções de francês.
usando uma mistura das duas línguas e muita gesticulação, tentaram explicar aos assustados meninos que se não recolocassem o sangue perdido, a menina morreria. Então perguntaram se alguém queria doar sangue. A resposta foi um silêncio de olhos arregalados. Finalmente, uma mão levantou-se timidamente, deixou-se cair e levantou de novo. "Ah, obrigada", disse a enfermeira em francês. "Como é seu nome?" O garoto respondeu em voz baixa: "Heng." Deitaram Heng rapidamente na maca, esfregaram álcool em seu braço e espetaram a agulha na veia. Durante esses procedimentos, Heng ficou calado e imóvel. Passado um momento, deixou escapar um soluço e cobriu depressa o rosto com a mão livre. "Está doendo, Heng?" perguntou o médico. Heng abanou a cabeça, mas daí a pouco escapou outro soluço e mais uma vez tentou disfarçar. O médico tornou a perguntar se doía, e ele abanou a cabeça outra vez, significando que não. Mas os soluços ocasionais acabaram virando um choro declarado, silencioso, os olhos apertados, o punho na boca para estancar os soluços. O médico e a enfermeira ficaram preocupados. Alguma coisa obviamente estava acontecendo. Nesse instante chegou uma enfermeira vietnamita, enviada para ajudar. Vendo a aflição do menino, falou com ele, ouviu a resposta e tornou a falar com voz terna, acalmando-o. Heng parou de chorar e olhou surpreso para a enfermeira vietnamita. Ela confirmou com a cabeça e uma expressão de alívio estampou-se no rosto do menino. Então ela disse aos americanos: "Ele achou que estava morrendo. Entendeu que vocês pediram para dar todo o sangue dele para a menina poder viver." "E por que ele concordou?" perguntou o médico. A enfermeira vietnamita repetiu a pergunta e Heng respondeu simplesmente: "Ela é minha amiga." Você já pensou em ser um doador de sangue? Geralmente só o fazemos quando a necessidade de um familiar ou de um ente querido. Mas a solidariedade convida-nos a doar para salvar vidas. Tornando-nos um doador voluntário, estaremos contribuindo grandemente com a sociedade. Pense nisso. Amor verdadeiro. Um famoso professor se encontrou com um grupo de jovens que falava contra o casamento. Argumentavam que o que mantém um casal é o romantismo e que é preferível acabar com a relação quando esse se apaga, em vez de se submeter à triste monotonia do matrimônio. O mestre disse que respeitava sua opinião, mas lhes contou a seguinte história. Meus pais viveram 55 anos casados. No amanhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e quase se arrastando a levou até a caminhonete. Dirigiu a toda velocidade até o hospital, mas quando chegou, infelizmente, ela já estava morta. Durante o velório, meu pai não falou. Ficava o tempo todo olhando para o nada. Quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos em vão quebrar a nostalgia, recordando momentos engraçados. Na hora do sepultamento, papai, já mais calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com sentida emoção. Meus filhos, foram 55 bons anos. Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego. Renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver nossos filhos concluírem a faculdade. Choramos um ao lado do outro quando entes queridos partiam. Oramos juntos na sala de espera de alguns hospitais. Nos apoiamos na hora da dor. Trocamos abraços em cada Natal e perdoamos nossos erros. Filhos, agora ela se foi e estou contente. E vocês sabem por quê?
porque ela se foi antes de mim e não teve que viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só depois da minha partida. Sou eu que vou passar por essa situação, e agradeço a Deus por isso. Eu a amo tanto que não gostaria que sofresse assim. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolava dizendo: "Está tudo bem, meus filhos, podemos ir para casa. Este foi um bom dia." E por fim o professor concluiu: "Naquele dia entendi o que é o verdadeiro amor. Está muito além do romantismo e não tem muito a ver com o erotismo, mas se vincula ao trabalho e ao cuidado a que se entregam duas pessoas realmente comprometidas." Quando o mestre terminou de falar, os jovens universitários não puderam argumentar, pois esse tipo de amor era algo que não conheciam. O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos, no dia a dia e por todos os dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada. Quem ama verdadeiramente prefere sofrer a causar sofrimento. Prefere renunciar à própria felicidade para promover a felicidade de quem ama. Alguns dirão que quem age assim não tem amor próprio. Mas amor próprio não quer dizer individualismo. O que geralmente acontece com o individualista, em caso de separação pela morte, é debruçar-se sobre o caixão e perguntar: "O que será de mim?" Já aquele que ama e se preocupa com o ser amado perguntará: "O que será dele?" Ou "O que será dela?" Isso demonstra que seu amor é grande o suficiente para pensar mais no outro do que em si mesmo. E você? Está aproveitando seu casamento para construir um verdadeiro amor? Lições para bem viver. O pensador russo Gurdjieff, que no início do século passado já falava em autoconhecimento e na importância de se saber viver, traçou algumas regras de vida que foram colocadas em destaque no Instituto de Ansiedade e Estresse em Paris. Segundo os especialistas em comportamento humano, quem consegue praticar a metade dessas lições, com certeza terá mais harmonia íntima e menos estresse. As regras são as seguintes: faça pausas de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, no máximo. Repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. Aprenda a dizer não, sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar a todos é um desgaste enorme. Planeje seu dia sim, mas deixe sempre um bom espaço para o improviso, consciente de que nem tudo depende de você. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se exaure. Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível. No trabalho, em casa, no grupo habitual. Por mais que isso lhe desagrade, tudo anda sem a sua atuação, a não ser você mesmo. Abra mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos, o eterno mestre de cerimônias. Peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Diferencie problemas reais de problemas imaginários e elimine-os, porque são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso para coisas mais importantes. Tente descobrir o prazer de fatos cotidianos, como dormir, comer e tomar banho, sem achar que isso é o máximo a se conseguir na vida. Evite se envolver na ansiedade e tensão alheias, enquanto ansiedade e tensão. Espere um pouco e depois retome o diálogo, a ação. Saiba que a família não é você. Está junto de você, compõe o seu mundo, mas não é a sua própria identidade. Entenda que princípios e convicções fechadas
podem ser um grande peso, a trave do movimento e da busca. É preciso ter sempre alguém em que se possa confiar e falar abertamente, ao menos num raio de 100 quilômetros. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. Não queira saber se falaram mal de você, e nem se atormente com esse lixo mental. Escute o que falaram bem, com reserva analítica, sem qualquer convencimento. Competir no lazer, no trabalho, na vida a dois é ótimo, para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. A rigidez é boa na pedra, não no homem. A ele cabe firmeza, o que é muito diferente. 1 hora de intenso prazer substitui com folga 3 horas de sono perdido. O prazer recompõe mais que o sono. Logo, não perca as oportunidades de se divertir. Não abandone suas 3 grandes e inabaláveis amigas: a intuição, a inocência e a fé. Por fim, entenda de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente: você é o que fizer de você mesmo. Você sabia que grande número de pessoas gasta boa parte do seu tempo em esforços inúteis e desnecessários? Pois é. Uns consomem horas tentando fazer com que os outros aceitem suas ideias. Outros perdem horas de sono pensando no que irão dizer no dia seguinte, numa conversa que não acontecerá. Existem aqueles que se detêm por longo tempo alimentando ilusões. Isso prova que fazemos esforços inúteis ou até prejudiciais ao nosso bem-estar. Assim sendo, anote as regras de Gurdjieff e prepare-se para uma vida de melhor qualidade. Não deixe para depois. O pai de família chegou em casa e se sentou à mesa com as contas do mês a pagar, e algumas já vencidas, quando seu filhinho, cheio de alegria, entrou correndo na sala e disse com entusiasmo: "Feliz aniversário, papai! Mamãe disse que você está completando 55 anos hoje. Por isso eu vou lhe dar 55 beijos, um para cada ano." O garoto começou a fazer o que prometera quando o pai exclamou: "Oh, filho, agora não. Estou tão ocupado." O menino fez silêncio imediato, mas o seu gesto chamou a atenção do aniversariante. Olhando-o, o pai percebeu que havia lágrimas em seus grandes olhos azuis. Desculpando-se, disse ao filho: "Você pode terminar amanhã." O menino não respondeu e não foi capaz de disfarçar o seu desapontamento enquanto se afastava. Naquela mesma noite, o pai lhe falou: "Venha cá e termine de me dar seus beijos agora, filho." Ou ele não ouviu ou não estava mais com vontade, pois não atendeu ao pedido. 2 meses depois, um acidente levou o garoto. Seu corpo foi sepultado num pequeno cemitério, perto do lugar onde ele gostava de brincar. Aquele pai constantemente se sentava ao lado do túmulo do seu pequeno e, observando a natureza, pensava consigo mesmo: "O canto do sabiá não é mais doce que a voz do meu filho, e a rolinha que canta para os seus filhotes não é tão gentil como o menininho que deixou de completar a sua declaração de amor. Ah, se eu pudesse ao menos lhe dizer como me arrependo daquelas palavras impensadas e como o meu coração está doendo agora por causa de minha falta de delicadeza. Hoje eu fico aqui sentado, pensando em como pude não retribuir seu afeto e entristeci seu pequeno coração, cheio de ternura." Às vezes, por motivos banais, deixamos passar oportunidades únicas que jamais se repetirão em nossas vidas. São momentos em que uma distração qualquer nos afasta do abraço afetuoso de um ser querido. Um compromisso que poderíamos adiar nos impede de ficar um pouco mais com alguém que nos deixará em breve. Depois, como aconteceu ao pai que recusou os beijos do filho, só resta a dor do arrependimento. E essa dor
é como um fogo que queima sem consumir. E não é necessário que a pessoa a quem negamos nossa atenção seja arrebatada pela morte para que sintamos o desconforto do arrependimento. Quantos filhos deixam de procurar os pais por falta de atenção e se vão em busca de alguém que ouça seus desabafos ou responda suas perguntas? Quantas esposas se fecham no mutismo depois de várias tentativas de diálogo com o companheiro, indiferente ou frio? Quantos esposos se isolam após tentativas frustradas de entendimento? Por todas essas razões, vale a pena prestar atenção nos braços que se distendem para um abraço, os lábios que se dispõem para um beijo, as mãos que se oferecem para um carinho. Um gesto de ternura deve ser sempre bem recebido, mesmo que estejamos sobrecarregados, cansados, sem vontade de atender. Uma demonstração de amor é sempre bem-vinda, para dar novo colorido às nossas horas, ao nosso dia a dia, às nossas lutas. O amor, quando chega, dissipa as trevas, clareia o caminho, perfuma o ambiente e refaz o ânimo de quem lhe recebe a suave visita. Pense nisso. O amor é eterno. Aquela senhora estava com muita pressa. Entrou em um shopping center para comprar alguns presentes de última hora para o Natal. Havia muita gente ao redor e ela ficou incomodada com a situação. Pensou consigo mesma: ficarei aqui uma eternidade e tenho tantas coisas a fazer. Um tanto depressiva, ela pensava em como o Natal estava se transformando em um grande comércio. Andou rápido por entre as pessoas e entrou numa loja de brinquedos. Mais uma vez se surpreendeu reclamando dos preços. Perguntava-se a si mesma se seus netos realmente brincariam com aquilo. Partiu para a seção de bonecas. Em um dos corredores encontrou um menino de aproximadamente 5 anos, segurando uma boneca valiosa. Estava tocando seus cabelos e a segurava com muito carinho. A senhora parou e ficou olhando a cena fixamente, perguntando-se para quem seria aquela boneca. Em seguida, se aproximou do menino uma mulher a quem ele perguntou: "Não tenho dinheiro suficiente, tia?" E a mulher lhe falou impaciente: "Você já sabe que não tenho dinheiro suficiente para comprá-la." Depois, disse ao menino que permanecesse onde estava enquanto ela buscava outras coisas que lhe faltavam. O menino continuou ali, segurando a boneca com muito carinho. Após algum tempo, a senhora se aproximou e perguntou-lhe para quem era a boneca, e ele respondeu: "Esta é a boneca que minha irmãzinha queria muito ganhar no Natal." "Ela estava certa de que a ganharia neste Natal", disse o garoto com certa tristeza. A senhora se compadeceu e disse ao menino que no Natal levaria a boneca para sua irmãzinha, mas ele falou: "Não, a senhora não pode ir onde minha irmãzinha está. Eu tenho que entregá-la à minha mãe para que ela leve até a minha irmãzinha." "E onde está sua irmã?" perguntou. O menino, com um olhar de tristeza, disse: "Ela se foi com Jesus. Meu pai me disse que a mamãe irá encontrar-se com ela em breve." A mulher sentiu um grande aperto no coração. E o menino continuou: "Pedi ao papai para falar com a mamãe para que ela não se vá ainda. Disse-lhe para pedir a ela que espere até que eu volte do shopping." Em seguida, o garoto tirou do bolso algumas fotografias que tinham sido tiradas em frente ao shopping e falou: "Vou pedir ao papai que leve estas fotos para minha mãe, para que ela nunca se esqueça de mim. Gosto muito da minha mãe. Não queria que ela partisse, mas o papai disse que ela tem que ir encontrar a minha irmãzinha." Enquanto o pequeno olhava a foto, a senhora tirou da carteira algumas notas e pediu a ele que contasse o dinheiro novamente. Ele contou e disse satisfeito: "Estou certo de que será suficiente. Agora posso comprar a boneca." E disse ainda:
Eu acabei de pedir a Jesus para que me desse dinheiro suficiente para comprar esta boneca para a mamãe levar até minha irmãzinha. E ele ouviu a minha oração. Eu pedi ainda para que o dinheiro fosse suficiente para comprar também uma rosa branca para minha mãe. E ele acaba de me dar o bastante para a boneca e para a rosa. Sabe, minha mãe gosta muito de rosas brancas. Em alguns minutos, a tia do garoto voltou e a senhora se foi. Enquanto terminava suas compras, agora com uma disposição bem diferente, ela não conseguia deixar de pensar naquele menino. Lembrou-se de uma história que havia lido num jornal dias antes, a respeito de um acidente causado por um condutor alcoolizado, no qual uma menininha morrera e a mãe ficara em estado grave. Deu-se conta de que aquele menino pertencia àquela família. 2 dias depois, ela leu no jornal a notícia de que a mulher acidentada havia morrido. Não conseguia tirar o menino da mente. Comprou um buquê de rosas brancas e as levou ao funeral. Lá estava o corpo de uma mulher, com uma rosa branca numa das mãos, uma linda boneca na outra e a foto de seu filho em frente ao shopping. Grossas lágrimas rolaram do rosto daquela senhora ao perceber a grandeza do amor daquele menino pela mãe e pela irmã. Um amor que a morte não conseguiu apagar. Um amor que vai muito além da existência física. O verdadeiro amor que Jesus, o mestre tão pouco lembrado, veio ensinar à humanidade.